Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o momento exato em que a jornalista da CNN interrompe o Caio, chega até meio que abafar ali o microfone, meio que desligar o microfone ali para o Caio parar de falar, pois ele tinha um tempo ali meio que restrito e isso acontece ao vivo ali. Você vai ver isso e muito mais nesse debate. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu joinha, o seu like. Se liga aí! Hoje começando pelo Cardoso. Cardoso, eu vou passar esse boné para você. Faz sentido Lula ter entrado nesta guerra? Olá, Basílio, olá, Caio. Olha, veja, as pessoas têm que procurar a melhor forma de se comunicar com a sociedade, tanto a base governista, como o presidente, como os líderes oposicionistas, utilizam suas formas respectivas. Não se trata propriamente de uma guerra de bonés. Se trata da perspectiva de veicular mensagens utilizando o boné como um instrumento, como um veículo de divulgação. Ou, claro, a partir do momento em que os ministros, a base de apoio do presidente Lula, utiliza bonés com mensagens, os oposicionistas dizem que vão copiar essa iniciativa, como foi dito, e basta que se utilize um certo método para que eles vão replicar. Isso é da vida política, é absolutamente normal que os slogans, que as formas de comunicação se digladiem. Eu acho que essa é uma forma saudável de disputa, de diálogo democrático. Não vejo nenhum problema em que membros do governo e membros da oposição utilizem bonés, colocando as suas respectivas mensagens. Acho, evidentemente, que nós cada vez mais vivemos um momento em que formas de comunicação alternativa estão sendo utilizadas. Os meios tradicionais de comunicação parecem ter sido superados pela velocidade dos tempos, pela velocidade das redes sociais, e nem sempre as pessoas prestam muita atenção naquilo que os interlocutores falam. Então, padronizar, utilizar certas mensagens que chamam a atenção é um expediente absolutamente legítimo para a situação e para a oposição. Me lembro que isso não é novo, quer dizer, em que pese o atual ministro Sidônio possa ter incentivado isso. Já no passado, eu me lembro que o presidente Lula utilizou o boné da Petrobras, utilizou algumas referências de comunicação que foram e são muito importantes. Ou seja, hoje parece que é uma coisa que foi, de certa forma, adotada como uma maneira de comunicação pela base governista e eu, pessoalmente, acho absolutamente democrático que governo e oposição utilizem lá seus bonés como forma de comunicação das suas mensagens. Melhor bonés do que xingamentos, melhor bonés do que sopapos, melhor bonés do que efetivamente a infeliz falta de educação que nós temos vivenciado nos últimos tempos na política brasileira. Isso é saudável, absolutamente saudável. Portanto, se nós queremos falar de guerras do boné, está aí. Uma guerrinha que eu acho bem apetitosa para nós conhecermos os slogans que são utilizados, as mensagens que são veiculadas, as formas pelas quais as forças políticas tentam dialogar com a sociedade. Não vejo, sinceramente, Basília, nenhum problema nisso. Isso, Coppola, uma brincadeira saudável ou mostra de que a crise também é estética, né? Na sua avaliação, faz sentido Lula, o presidente da República, ter entrado nesta guerra dos bonés? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o Brasil é dos brasileiros. A começo de conversa, 12 milhões de brasileiros sequer conseguem ler o que está escrito no boné do presidente. 12 milhões é o número de analfabetos no país. Será que esses brasileiros iletrados são donos do Brasil ou são vítimas da sua elite governante? Esses demagogos, esses populistas que confessadamente reconhecem que a ignorância das massas e a pobreza do povo são suas grandes aliadas no seu projeto de tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição, como já disse, um notório corrupto. Falando nisso, eu fico aqui imaginando a sensação do brasileiro comum vendo um senhor que já foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro e que comandou o país durante os maiores escândalos morais da República usando um boné com esses dizeres: o Brasil é dos brasileiros. Quais brasileiros? Aqueles 100 milhões que não têm acesso a tratamento de esgoto porque a esquerda não admitia privatizar o saneamento básico?
Quais brasileiros são donos mesmo do Brasil? As 500 mil vítimas de assassinato durante os governos do PT, que nas últimas eleições conquistou o voto de 80% dos presos? Os milhões de brasileiros que vivem em comunidades tiranizadas pelo PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, etc. Dá pra gente falar que esses brasileiros são donos do Brasil? Se quem manda no destino deles, quem manda no destino da família deles é o crime organizado? Os donos do Brasil não são os brasileiros, porque quem é dono manda. O brasileiro não manda nas suas próprias leis, porque quem faz a lei não é mais o Congresso eleito, mas sim o STF escolhido pelo Lula e companhia. O brasileiro não manda na sua força de trabalho, porque o Estado toma, em média, 40% da sua renda na forma de impostos. O brasileiro não manda no seu patrimônio, porque o Estado também o obriga a fazer investimentos de longo prazo que rendem pouco ou não rendem nada, fingindo que isso é um direito e não uma obrigação. O brasileiro não manda na sua própria boca, porque a gente vive num país em que é proibido chamar o presidente de ladrão e o ministro obeso de gordo. O brasileiro não manda na sua opinião, porque quem decide o que é verdade ou não são autoridades não eleitas. E quem faz a verificação dos fatos são militantes disfarçados de jornalistas. E além de não mandar em nada na sua própria vida, o brasileiro médio não tem acesso a serviços públicos de qualidade. Estou falando do quê? De segurança, de saúde, de educação, de transporte. Ou seja, o brasileiro sequer tem os seus direitos respeitados. Então, Basília, como falar aí que o Brasil é dos brasileiros, se os brasileiros são explorados, são desrespeitados à luz do dia, todos os dias, pelo seu próprio governo, pela sua própria justiça? A gente sabe muito bem, né, de quem que é o Brasil, mas não deixa de ser impressionante. O Lula não precisa nem falar para mentir, é só vestir um boné. Claro que é irônico você usar um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros", porque isso é uma estratégia de marketing americana do Donald Trump. Foi ele que consagrou o uso aí dessa indumentária como forma de fazer política nos bonés do MAGA. É um acrônimo, Make America Great Again, fazer os Estados Unidos serem grandes novamente. Mas, enfim, ironias do destino à parte, só deixar muito claro para o nosso telespectador que em diversas democracias pelo mundo, inclusive democracias muito mais desenvolvidas e mais sólidas que a nossa, é perfeitamente possível, sim, injuriar agentes políticos. É perfeitamente. E aqui no Brasil, doutor Zé Eduardo, a gente só não pode, eventualmente, incorrer em injúria contra políticos da esquerda ou, eventualmente, aqueles que têm tratamento privilegiado no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor bem sabe. O TSE autorizou que o presidente da República fosse chamado de genocida, de fascista, de nazista. Em outras ocasiões, foi chamado de quadrilheiro, corrupto, vagabundo. Isso o ex-presidente, mesmo reclamando perante o judiciário. Só como esse não é o país sério, as coisas são julgadas com duplo padrão. Não importa o que se diz, mas quem diz ou contra quem. Então, no país em que você pode acusar uma pessoa de cometer um crime contra a humanidade e chamá-lo de genocida, talvez a coisa mais ofensiva que se possa dizer contra alguém, você não pode chamar um político de ladrão. Que vamos combinar, Zé Eduardo, é como chamar um juiz de futebol de ladrão. A coisa fica praticamente diluída nos usos e costumes da sociedade, exceto se você tiver uma proteção especial do judiciário, denunciada pela Transparência Internacional, inclusive, como o judiciário de coalizão, aquele que dá decisões mais simpáticas ao governo de turno. E eu discordo do caso de que você não pode chamar, por exemplo, como você sugeriu, um assaltante de ladrão sem incorrer em crime contra a honra. Posso sim. Eu não estou simplesmente tecendo aí uma consideração desairosa sobre a personalidade dele. Eu estou descrevendo um fato. Quem assalta é ladrão. Quem furta é ladrão. No popular, quem pratica corrupção é ladrão. Aí vejam a situação do povo brasileiro. Você tem a Polícia Federal
trazendo os relatórios, as evidências, eu sei que é uma instituição que você muito respeita, falando que determinado fulano é corrupto, portanto, ladrão. Você tem o Ministério Público, também sei que é uma instituição que o senhor respeita, falando em denúncias, robustas denúncias, em mais de um processo. Olha, incorreu no crime de corrupção, de acordo com as provas aqui, é inequívoco. Corrupto, não pode chamar de ladrão. Aí vem o juízo de primeira instância, fala, corrupto. O juízo de segunda instância é tão corrupto que eu vou aumentar a pena. O juízo de terceira instância, não há dúvida de que é corrupto. Houve o exame da prova, a certeza jurídica do cometimento do crime, da sua autoria, da sua materialidade. Só que, por questões processuais, sem entrar no mérito, essas ações penais são anuladas. E aí, as pessoas, né, que assistiram aos fatos já não podem mais chamar esse político hipotético de ladrão. E mais, algumas falas que, embora pejorativas, sinceramente não configuram crime, passam a ser consideradas crime quando a gente está falando de grandes autoridades. É disso que eu estou falando e é por isso que eu digo que o brasileiro não manda mais na sua própria boca, não manda mais na sua opinião, e aí não dá para considerar que nós somos donos do país, porque quem manda no país, Basília, hoje, ou são autoridades não eleitas, ou são autoridades eleitas que praticaram um estelionato eleitoral e estão voltando o Estado contra as pessoas. Vamos voltar à faculdade de Direito então, doutor Zé Eduardo. Na faculdade de Direito, a gente também aprende que existe o devido processo legal. Então, é especialmente injurioso ou difamatório, dependendo do contexto calunioso, você acusar uma pessoa de cometer um crime contra a humanidade, sendo que ela não é investigada por condutas nesse sentido pelo judiciário, ou por acaso o ex-presidente da República era investigado por crime de genocídio, Zé? Pode ser que eu esteja enganado, mas imagino que não. Também não vejo o Ministério Público fazendo uma denúncia nesse sentido. E qual que foi a justificativa dos altos tribunais, Basília? É que isso era uma expressão sociológica, da mesma forma como chamar um corrupto, lavador de dinheiro, de ladrão, de canalha, de bandido, é uma apropriação sociológica de uma questão jurídica. Portanto, o que eu estou defendendo aqui não é o mau comportamento ou a ofensa. É simplesmente que não exista na justiça brasileira o duplo padrão. É simplesmente assim. E isso também a gente aprende na faculdade de Direito. Você pôde acompanhar aí no debate que o debate todo gira em torno da polêmica dos bonés, né? A questão dos bonés e tudo mais. Porque tanto o Lula está usando, ou seja, quanto a esquerda está usando essa questão aí do boné, né, para fazer ali uma comunicação com o povo e tudo mais, né? Deixando ali as coisas mais simpáticas à linguagem do popular, né? A direita também está usando essa questão do boné como uma contrapartida ali, contrapondo, na verdade, toda esse marketing do PT, né? Porque o marqueteiro do PT está fazendo essa jogada aí que, né, o Brasil é do povo brasileiro e coloca um boné azul, boné ali amarelo, e com escrito o Brasil é do povo brasileiro. Então o Lula está fazendo essa jogada aí de marketing, né? Já preparando o terreno para as eleições de 26. E aí a direita está contrapondo também com um boné também verde e amarelo e com escritos também, né? Referente às pautas da direita, falando também sobre a questão econômica do Brasil, em que estamos aí passando por uma crise que sabe lá como que vamos sair dela, né? E o culpado disso tudo, dessa crise que está instalada, é justamente o Lula e o seu governo Tachad ou Haddad. Então, o Lula está com essa conduta, né? E aí criou-se aí uma polêmica da questão das guerras, né? Da guerra dos bonés. Guerra dos bonés. Essa questão do boné, ela é muito simbólica porque o Donald Trump nos Estados Unidos foi eleito agora recentemente, e mais especificamente no ano passado, eu acho que foi em novembro as eleições, e tomou posse agora em janeiro.
E o marketing do Trump era justamente essa questão do boné. Ele foi quem iniciou esse marketing, fez campanhas com essa questão do boné, com escritos ali, fazer uma América grande e tudo mais. Então, veja que o Trump utilizou isso nas suas campanhas para fazer ali, para levar as pautas da direita e tudo mais, as pautas republicanas e tudo mais. Porém, o Lula aqui de esquerda está utilizando do mesmo artifício criado pelo Trump, né? É um governo de esquerda que está utilizando de um artifício de linguagem popular, um artifício simbólico de linguagem popular, onde a comunicação é muito direta. O boné é um instrumento, um objeto, uma indumentária ali bem simbólica e popular. Todo mundo sabe o que é um boné. E aí o Trump teve a sacada, pegou o negócio, fez toda a sua campanha. Sempre que ia aos comícios, ele utilizava a questão do boné, ele estava sempre com o boné, era ali, o boné vermelho com escrita branca, né, América Grande, fazer de uma América Grande novamente. E aí o Lula pegou isso e trouxe para cá. O Lula pegou a mesma coisinha que o Trump fez lá, ele está querendo fazer aqui também, aqui no Brasil também, seguindo aí a estratégia do Donald Trump. Lá republicano direita, aqui o Lula de esquerda copiando o Donald Trump. Até nisso o Lula está copiando. Então, essa questão da guerra dos bonés está acontecendo aqui no Brasil, mais especificamente no Congresso Nacional, onde o embate fica mais acalorado ali. E a direita também está utilizando desse artifício, fazendo ali esse contraponto para que essa questão dos bonés não fique exclusiva da esquerda, né? Até porque o criador é de direita lá na América, nos Estados Unidos, né? Então a direita aqui, lá no Congresso Nacional, também está utilizando aí os seus bonés, né, para fazer justamente o contraponto, para fazer o embate aí. O Lula, ele tem uma estratégia muito clara com essa questão dos bonés aí. Basta ver que criou-se aí uma certa polêmica, né? Agora, é uma estratégia correta do Lula? Ficar colocando um bonezinho na cabeça, né? Primeiro que o boné nem cabe direito na cabeça dele, porque ele tem uma caixa d'água na cabeça, né? Um cabeção. Então, será viável o Lula, como presidente da República, ficar utilizando o bonezinho escrito que o Brasil é do povo brasileiro, enquanto ele semeia migalhas para o povo brasileiro, principalmente os de baixa renda? Será que é viável ele ficar com um bonezinho por aí, escrito "O Brasil é do povo brasileiro", enquanto o preço dos alimentos, que é o que o brasileiro mais necessitado precisa, é de alimentação? Será que esse povo brasileiro está gostando da política econômica, da política fiscal do governo Lula? Eu penso que não. Eu penso que os brasileiros que necessitam de um hospital, os brasileiros que necessitam de uma boa educação, os brasileiros que necessitam ser protegidos, ter uma boa segurança pública, eu acho que esses brasileiros não estão representados pelo governo Lula.
com um bonezinho na cabeça. Eu acho muito improvável que, se saírem às ruas e for fazer perguntas, fazer uma pesquisa, é obviamente que o resultado dessa pesquisa será negativo para o presidente Lula. Não basta somente colocar um bonezinho na cabeça e dizer que o Brasil é do povo brasileiro, porque isso não corresponde com uma realidade. Tanto no âmbito econômico, né? Basta ver o preço dos combustíveis. Os combustíveis hoje é assim, fundamental para a locomoção da distribuição econômica dos recursos, para que a máquina econômica consiga ir funcionar. Aí o combustível está lá nas alturas, tudo vai subir, a moeda muito fraca, muito frágil. Então, essa conta meio que não fecha. Então não adianta colocar bonezinho, né, azulzinho na cabeça, que quase não cabe na cabeça, escrito que o Brasil é do povo brasileiro, sendo que, na verdade, o cara tá esculachando com esse povo brasileiro. O Brasil é do povo brasileiro, mais ou menos, nem tanto assim, né, senhor Lula? Pois é. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.